Bem-vindos ao nosso canal Fatos Curiosos. Aqui, nos propomos a explorar os mistérios e maravilhas do mundo natural. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada extraordinária pelo fascinante universo das plantas, onde cada folha, flor e raiz carrega consigo segredos surpreendentes que desafiam nossa imaginação. Prepare-se para ser transportado para além do que os olhos podem ver, enquanto mergulhamos fundo no reino verde da botânica. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar curiosidades que certamente irão surpreender e encantar você, revelando a complexidade e a beleza inigualável das plantas que compartilham nosso planeta. A comunicação entre plantas através de sinais químicos é um fenômeno intrigante e complexo, que revela uma sofisticada forma de interação entre esses seres vivos aparentemente estáticos. Esse tipo de comunicação é conhecido como comunicação por meio de voláteis e envolve a liberação e detecção de substâncias químicas voláteis no ar. Quando uma planta é atacada por herbívoros ou patógenos, ela pode liberar uma série de compostos químicos, como o ácido jasmônico, o metilsalicilato e o cariofileno, entre outros. Esses compostos funcionam como sinais de alarme, alertando outras plantas nas proximidades sobre o perigo iminente. Surpreendentemente, as plantas receptoras desses sinais podem então ativar mecanismos de defesa próprios, como a produção de compostos químicos tóxicos ou a emissão de odores que atraem inimigos naturais dos herbívoros, como predadores ou parasitoides. As plantas carnívoras são verdadeiros enigmas da natureza, desafiando a concepção tradicional de plantas como seres passivos que apenas captam a luz solar para realizar a fotossíntese. Em vez disso, essas fascinantes criaturas desenvolveram estratégias únicas para obter os nutrientes necessários para o seu crescimento, muitas vezes em ambientes pobres em nutrientes. Uma das características mais distintivas das plantas carnívoras é a presença de estruturas especializadas, como armadilhas, folhas modificadas ou glândulas, que lhes permitem capturar e digerir presas, geralmente insetos, aranhas ou pequenos vertebrados. Existem várias estratégias que as plantas carnívoras empregam para capturar suas presas. Por exemplo, algumas plantas, como a Venus flytrap, Dionaea muscipula, possuem folhas que se fecham rapidamente quando estimuladas por toques repetidos, aprisionando assim os insetos que pousam nelas. Outras, como as plantas do gênero Nepenthes, desenvolvem estruturas em forma de jarro cheias de líquido digestivo, onde as presas são atraídas, caem e são digeridas. A fotossíntese é, sem dúvida, um dos processos mais vitais e fundamentais que ocorrem na Terra, e é responsável por sustentar praticamente toda a vida no planeta. Esse processo incrível é realizado pelas plantas, algas e algumas bactérias, e é o principal mecanismo pelo qual a energia luminosa é convertida em energia química, essencial para o funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Em termos simples, a fotossíntese envolve a conversão da energia luminosa do Sol em energia química, na forma de açúcares, que são então utilizados pelas plantas como fonte de energia para o seu crescimento e desenvolvimento. Além disso, a fotossíntese também é responsável pela produção de oxigênio molecular, um subproduto crucial que sustenta a respiração de praticamente todos os seres vivos aeróbicos. O processo de fotossíntese ocorre nas células das folhas das plantas, onde pigmentos especiais, como a clorofila, capturam a energia luminosa do Sol e a convertem em energia química. Essa energia é utilizada para desencadear uma série de reações químicas complexas que resultam na conversão de dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio. O fenômeno de girassóis e outras plantas que seguem o Sol é conhecido como heliotropismo. O girassol é talvez o exemplo mais famoso desse comportamento, mas outras plantas também exibem essa capacidade de movimento. O heliotropismo é uma resposta adaptativa das plantas à luz solar. Durante o curso do dia, as flores, e em alguns casos, as folhas dessas plantas se movem em direção ao Sol à medida que ele se move pelo céu. Este movimento é controlado por uma região do caule conhecida como pulvino, que é altamente sensível à luz. O pulvino contém células que podem inchar ou murchar em resposta à luz, o que faz com que a parte da planta que carrega, como uma flor ou folha, se mova na direção da luz. Durante a noite, as flores podem retornar à sua posição original ou aguardar a próxima manhã para seguir novamente o Sol. Essa adaptação é benéfica para a planta porque maximiza a quantidade de luz solar que ela recebe, o que é essencial para a fotossíntese, portanto, para o seu crescimento e desenvolvimento. As orquídeas fantasma são plantas fascinantes conhecidas por suas flores espetaculares que brilham no escuro. Elas são nativas das florestas úmidas da Flórida, Bahamas, Cuba e outras regiões do Caribe. A bioluminescência é o fenômeno pelo qual organismos vivos emitem luz através de uma reação química. Nas orquídeas fantasma, essa bioluminescência ocorre principalmente durante a noite e é resultado de uma simbiose única entre a planta e um tipo específico de fungo. A orquídea fantasma é uma planta epífita, o que significa que ela cresce em outras plantas, geralmente árvores, mas não retira nutrientes diretamente delas.
Em vez disso, obtém nutrientes do ar e da umidade, enquanto suas raízes se prendem à superfície do hospedeiro. Essa relação com o hospedeiro é essencial para a sobrevivência da orquídea. A bioluminescência das flores das orquídeas fantasma é pensada para atrair polinizadores noturnos, como mariposas e outros insetos noturnos. A luz emitida pelas flores cria um espetáculo visual cativante na escuridão da floresta, ajudando a orientar os polinizadores em busca de néctar. A variedade de formas e tamanhos encontrados no reino das plantas é verdadeiramente surpreendente e reflete a incrível diversidade da vida vegetal. As plantas podem variar de minúsculas algas unicelulares invisíveis a olho nu até árvores gigantes que podem alcançar alturas de mais de 100 metros, como as sequoias e eucaliptos. Essa ampla gama de tamanhos é resultado de adaptações evolutivas que permitem que as plantas prosperem em diferentes ambientes, desde os oceanos até as florestas tropicais. Formas diversas, as plantas também exibem uma variedade incrível de formas, desde as simples algas verdes até as complexas estruturas das flores e frutos das angiospermas. Algumas plantas têm formas esféricas, como muitas algas e cactos, enquanto outras têm formas alongadas, como trepadeiras e vinhas. Adaptações ao ambiente. A diversidade de formas e tamanhos das plantas muitas vezes reflete suas adaptações aos ambientes em que vivem. Por exemplo, as plantas aquáticas frequentemente têm folhas finas e flexíveis para maximizar a absorção de luz e nutrientes na água, enquanto as plantas do deserto, como os cactos, têm caules suculentos e espinhos para conservar água. A capacidade de regeneração das plantas é verdadeiramente notável e desempenha um papel crucial em sua sobrevivência e adaptação aos ambientes em constante mudança. Muitas plantas têm a capacidade de regenerar folhas danificadas ou perdidas. Isso pode ocorrer através de processos como a produção de novos brotos a partir de gemas latentes nas axilas das folhas ou através da regeneração de tecidos danificados. Algumas plantas podem regenerar galhos ou caules danificados ou removidos. Isso é especialmente comum em plantas lenhosas, como árvores e arbustos, que podem produzir novos brotos a partir de nós ao longo de seus caules. As plantas também podem regenerar suas raízes danificadas. Isso é importante para garantir a absorção de água e nutrientes do solo. Algumas plantas desenvolveram sistemas radiculares especialmente adaptados para a regeneração rápida de raízes, como as raízes adventícias encontradas em muitas plantas herbáceas e árvores. A diversidade de cores nas plantas é verdadeiramente deslumbrante e desempenha uma série de papéis importantes em sua biologia e ecologia. Uma das funções mais importantes das cores nas flores é atrair polinizadores, como insetos, pássaros e morcegos. Muitas flores têm cores brilhantes, como vermelho, laranja, rosa e roxo, que são visíveis para os polinizadores e os incentivam a visitar a flor em busca de néctar e pólen. Algumas flores até têm padrões específicos que orientam os polinizadores para o centro da flor, onde estão localizados os órgãos reprodutivos. As cores também podem desempenhar um papel na identificação e reconhecimento das espécies. Algumas plantas têm flores com cores únicas e distintas que as distinguem de outras espécies concorrentes e ajudam os polinizadores a encontrar suas fontes de alimento de forma mais eficiente. Em contraste com flores coloridas, algumas plantas têm flores com cores mais discretas, como branco, creme e verde, que as ajudam a se camuflar no ambiente circundante. Essa camuflagem pode ser útil para evitar a detecção por herbívoros ou para atrair polinizadores específicos que são atraídos por certas cores ou padrões. As plantas desempenham um papel fundamental na nutrição e na medicina humana e animal. Uma grande variedade de plantas é cultivada para a alimentação humana. Grãos como trigo, arroz, milho e cevada são algumas das culturas mais importantes que fornecem carboidratos essenciais para a dieta humana. Legumes e leguminosas, como feijões, lentilhas e ervilhas, são ricos em proteínas. Frutas e vegetais fornecem uma variedade de vitaminas, minerais e fibras essenciais para a saúde. Além disso, plantas como nozes, sementes e óleos vegetais são fontes importantes de gorduras saudáveis. Plantas medicinais são usadas há milhares de anos em diversas culturas ao redor do mundo para tratar uma variedade de doenças e condições de saúde. A fitoterapia, ou medicina à base de plantas, é praticada em muitas sociedades e continua a ser uma importante fonte de cuidados de saúde para milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas substâncias medicinais, como a aspirina, a quinina e a morfina, têm origem em plantas. A pesquisa científica moderna tem demonstrado os benefícios de muitas plantas medicinais tradicionais e tem levado ao desenvolvimento de medicamentos à base de plantas para uma variedade de condições, desde resfriados comuns até câncer. Por exemplo, a artemisinina, um medicamento derivado da planta Artemisia annua, é amplamente usada no tratamento da malária. A polinização é um processo fundamental para a reprodução das plantas, no qual o pólen é transferido dos órgãos reprodutores masculinos para os órgãos reprodutores femininos das flores, levando à formação de sementes e, eventualmente, à produção de novas plantas.
Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a polinização. A maioria das plantas depende da polinização para se reproduzir e produzir sementes. Embora algumas plantas possam se reproduzir assexuadamente, através de métodos como a divisão celular ou estacas, a polinização é o principal mecanismo pelo qual as plantas sexuadas se reproduzem. Os agentes polinizadores são animais, como abelhas, borboletas, pássaros, morcegos, besouros e até mesmo alguns mamíferos, que transferem o pólen de uma flor para outra. As abelhas são alguns dos polinizadores mais importantes e eficientes, mas diferentes plantas podem depender de diferentes agentes polinizadores, dependendo de suas características, como cor das flores, odor, forma e horário de abertura.